Barcelona perde contra o Atlético de Madrid e arrisca-se passagem às semifinais da Liga dos Campeões. Temos daqui para ser no Bade, quando eu chego lá. A Liga dos Campeões parece ser um campeonato que não é feito para o Barcelona, pois já há anos atrás é que o Barcelona tem sempre decepcionado nos momentos mais importantes, cometendo erros amadores ou sendo prejudicado, ou mesmo só falta de sorte. Isso que aconteceu mais uma vez na última partida do Barcelona contra o Atlético de Madrid para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em que o time culé teve uma dolorosa derrota por 2-0. Com esta derrota está com um pé e meio fora da Liga dos Campeões, pois essa derrota foi sofrida no estádio Camp Nou, casa do Barcelona, e assim o Atlético vai com uma boa vantagem para a sua casa no Metropolitano em Madrid. Hoje conseguiu uma vitória fora de casa, ainda mais numa casa que é a casa do Barcelona, o Camp Nou. O Barcelona que não perde o Camp Nou desde a sua construção há 15 jogos consecutivos, mas o Atlético vem quebrar essa série de vitórias e assim consegue também quebrar um recorde histórico, porque ele não venceu no Camp Nou desde 2006 e assim o treinador do Atlético é o único treinador desde 2006 a conseguir este feito. E assim parece que os fantasmas das temporadas anteriores do Barcelona na Champions não desaparecem, porque toda temporada é sempre a mesma coisa, que até já começa a irritar, porque sempre tem um ponto que entra no jogo que sempre dita o rumo nas eliminatórias do Barça na Champions, que é o terrível cartão vermelho sofrido pelos jogadores do Barça, defensores que ficam tipo, eles não aprendem, porque cada jogo da Champions League decisivo começa sempre com o mesmo erro, porque mil vezes sofrer um golo em vez de cometer uma falta, deixar o teu time a 10 jogadores logo muito cedo. Apesar de que a falta de Paco Barça é muito questionada, porque ao ver de muita gente não será uma falta, porque o Juliano Simeone, o atacante, ou seja, o extremo do Atlético, ele estava correndo e a bola não estava no seu domínio. Ele ao tentar dominar a bola estava só atrás, depois ele toca em o Barça, que até tentou se esquivar, mas cai. Mas a regra diz que o último homem trava um possível lance de gol é cartão vermelho, então cartão vermelho bem mostrado, mas com alguma polêmica. E eu sei que quando os jogadores culés viram esse lance, a primeira coisa que veio à mente foi aquele lance da Champions League de 2024, em Ronaldo Araújo também fez uma bobagem, onde cometeu uma falta em Barco lá. O Barça que estava em vantagem de 2 golos e assim deixou o Barça em vantagem logo na primeira parte. E como a sorte mesmo não tão do Barcelona na Liga dos Campeões, ele sempre tem azar. Eis que, numa grande inspiração, o Julián Álvares consegue bater de forma perfeita ao livre, sem hipótese para João Garcia, que também fez um jogo meio questionável, inclusive no segundo golo do Atlético, ele poderia ter feito melhor, mas já iremos chegar lá. Julián Álvares bateu com categoria, ele que é um grande batedor de livres direto, então assim a Argentina tem grandes batedores como Julián Álvares, Messi ou a nova estrela do Como, que inclusive vai no Real Madrid, no Nico Paz. Então a Argentina está cheio de bons batedores e parece que eles aprendem com Messi, porque Messi é o melhor batedor de livres de sempre. Uma grande frustração entre tantos jogadores como adeptos do Barcelona, porque desde o início do jogo o Barcelona conseguiu dominar completamente o Atlético. A pressão era tanta, o Atlético estava sufocado atrás, inclusive teve um gol anulado por fora de jogo de Lamine Yamal. Então o Barcelona conseguiu apertar o Atlético atrás, teve várias hipóteses, só que numa noite pouco esperada de Rashford, que teve numa precisão horrível, falhou diversos lances cara a cara, ainda na segunda parte teve um lance que conseguiu fintar o goleiro com a marca aberta, deveria ter pensado, mas precipitou na finalização e bateu na malha lateral. Rashford, que até fez um jogo considerável bom, porque conseguiu se desmarcar dos seus defensores, conseguir a bola em lugares bons para finalizar, só que na finalização ele pecou e falhou muito, e dito assim o Barcelona não conseguiu marcar um golo pela primeira vez desde que abriram o campo. Se é necessário a sua contratação definitiva, o Terena está em empréstimo, porque a ideia era que estes 3 jogos contra o Atlético seriam um ponto-chave para o Barcelona ver se é necessário contratar ele ou não. Ele conseguiu até dar uma boa impressão no primeiro jogo da La Liga, mas esse jogo falhou muito e o terceiro jogo será decisivo para ver se o Barcelona irá contratar ele ou não. E caso o Barcelona fique, provavelmente ele não será contratado por definitivo. Então o jogo vai a 1-0 a favor do Atlético, e na segunda parte algo muito estranho que acontece, que é a substituição de Pedro, porque se a Frank quisesse mesmo que eles tivessem alguma hipótese de reduzir a desvantagem ou pelo menos vencer a partida, ele nunca iria tirar Pedro, mas no fim do jogo ele disse que Pedro sentiu alguns desconfortos básicos, não é uma lesão, só que ele não quis arriscar Pedro para um jogo assim que estava meio que difícil.
Então, arriscar o seu melhor meio campista a correr muito, quando ainda tem um jogo de volta, seria algo estúpido. Jan Split foi muito bem, descansaram, mais potência de Pedri. Eis que chega ao segundo golo do Atlético, porque na segunda parte até o Barça dominou também, teve algumas chances, inclusive aquela chance do Rashford que já disse. Até que numa bela jogada com a entrada de Baena, entre outros jogadores, conseguiram fazer belas tabelas. Griezmann achou o lateral esquerdo do Atlético, se não me engano é Mateo Ruggeri, que fez um grande passe teleguiado para Solote, que bateu de primeira para marcar. E nesse lance João Garcia poderia defender muito, porque a bola foi na sua figura, foi uma espécie de... ele tremeu naquela hora, era só ter aquele reflexo que ele nos aventou, o reflexo dele muito rápido, de mexer a mão, bater a bola, iria sair ou baterá no posto ou algo assim, mas ele não teve o reflexo necessário para conseguir defender aquela bola. Claro que o vídeo não poderia terminar sem antes falar do quão talentoso é Lamine Yamal. Lamine Yamal fez uma partida excelente, ou quase excelente, porque faltou gol ou assistência, mas ele foi o maior desequilibrador e apenas não saiu homem do jogo porque não marcou nem deu assistência. Ele fez diversos passes para Rashford que não conseguiu aproveitar, driblou todo mundo, só que pecou também na finalização, porque com aquela raiva de estar a perder, o jogo quase a terminar, ele jogou mais com o coração do que com a cabeça, mas ele jogou mesmo muito, fez uma excelente partida, driblou muita gente, só que na Liga dos Campeões, um jogador não ganha a Liga dos Campeões. Já vimos isso com o Messi em 2019, e essa atuação de Lamine fez muita gente se lembrar daquele Messi que até marcou gol de livre contra o Liverpool, carregava o Barcelona sozinho nas costas, mas na segunda mão levará uma remontada épica por 4-0, porque na primeira venceu por 3-0, onde Messi jogou muito, e Lamine mais uma vez mostrou isso. Ele que também já fez isso no jogo contra o Inter, que não valeu de nada, também na recente eliminatória da Taça do Rei contra o mesmo Atlético, ele também jogou muito. Então sempre que Lamine não faz uma atuação masterclass, não sai de nada porque o Barcelona não consegue o seu objetivo. Mas um jogador único não pode vencer a Liga dos Campeões, isso. O PSG tem um excelente coletivo, não tem individualidade assim tão grande, porque os jogadores têm muito futebol e pouca mídia. Eles são um time muito coletivo. Então, para o time vencer uma chave tem que ter coletividade e não individualidade. Porque o Barcelona tem sim bom coletivo, só que alguns jogadores, quando chegam nestas fases, parece que pesam e tremem, sentem medo da eliminação e não conseguem aparecer. Porque o Lamine já fritou 1, 2, 3. Você não pode ficar só, ou seja, o jogador não pode ficar a olhar o Lamine a fritar, a olhar ele a driblar. Tem que procurar arranjar uma linha de passe para Lamine, quando passar de 1 e 2, fazer a assistência ou procurar atrair defensores. Enquanto ele passa por um, corre para simular que Lamine possa fazer um passe para atrair um defensor, assim diminuir o defensor e atacar Lamine. Mas infelizmente nada disso aconteceu. O jogo foi uma derrota inesperada para o Barcelona e assim está muito difícil passar. Bem, se o Barcelona passa, eu acho que não, acho que dificilmente irá conseguir uma remontada épica do Metropolitano, porque o Atlético, quando consegue uma boa vantagem, eles se trancam a 7 chaves, vai sair uma muralha defensiva que o treinador do Atlético, Simeone, irá vir para a segunda mão. Mas para o Barcelona, se quiser ter alguma esperança de remontar, para mim a chave será a primeira parte. A primeira parte, se o Barcelona conseguir pelo menos reduzir para um golo ou empatar logo na primeira parte, terá muita chance de remontar, porque ele já demonstrou que consegue ganhar o Atlético do Metropolitano ainda no jogo antes desta partida na La Liga. Então, se o Barcelona conseguir um bom resultado na primeira parte, terá muita chance de conseguir remontar. Ele que já conseguiu uma remontada épica com o Atlético na temporada passada, onde estiveram a perder por 2-0 até os 60 minutos, conseguiram uma remontada épica fazendo 4-2, mas aí tinha Rafinha, estavam mais motivados. Era um jogo da La Liga, não era uma eliminatória. Caso se perdesse, ainda terão outras partidas para recuperar. Na La Liga e na Champions a pressão é mais, mas no futebol tudo é possível. Então é só esperar para ver quem irá passar essa eliminatória. E a segunda mão será jogada no dia 14 de abril, na terça-feira, no estádio Metropolitano em Madrid. Então a Barcelona tem uma derrota surpreendente, devastadora, está com um pé e meio fora da Champions para mais uma decepção, com eliminatórias contra Roma, Liverpool, Inter, Atlético e agora Atlético de novo, para ser a decepção dos adeptos culés, que podem mais uma temporada sofrer sem conseguir ver a tão aguardada sexta Champions
para o Barcelona. Então, o que você tem a dizer sobre esse jogo? Se o Barcelona ainda tem chances de conseguir passar e remontar a eliminatória, ou se já está fora da competição, e se inscreve no canal, deixar o teu like.